Você está ouvindo Tribe Zen Podcast. Salve, tribo! Estamos começando mais um Tribe Zen Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo. E sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. Estamos aí com assuntos diversos para você expandir. Abrindo portais. Abrindo portais. Tivemos uma tríade de episódios maravilhosos falando de psicodélicos, que foi fantástica. Recomendo se você não escutou. E até queria comentar hoje, eu cheguei aqui com uma sensação, sabe? Uma sensação de um dia que a energia, eu senti no meu corpo uma energia um pouco mais densa, eu estava um pouco mais para baixo. E aí eu comecei a lembrar do pessoal que nos encontrou aqui no fim de semana em eventos em casa, falando assim pra gente, poxa, vocês às vezes falam coisas que estão realmente ressoando comigo. Eu tava sentindo, pensando num determinado assunto, aí se trazem no podcast, é uma chave, assim, é uma conexão doida. E eu queria deixar para vocês, assim, que estamos numa jornada aqui nessa tribo, junto com vocês. Total. Porque, assim, temos os nossos desafios, temos a nossa rotina que nem sempre é confortável, mas estamos aprendendo juntos. Então, o que brota aqui nesse podcast pode normalmente conectar com o que você tá, se você tá nessa frequência que a gente tá acessando aqui, né? Estamos sempre mudando, sempre para cima, né? Só para frente, só para cima, só para frente, né? Sim. E se acessa esses conhecimentos, né? Como esses dias eu recebi um feedback muito legal de uma ouvinte falando que o nosso podcast era um oráculo para ela. Então, quando ela precisava ouvir alguma mensagem, ela ia lá e era exatamente o que ela precisava naquele momento. E é porque a gente aqui traz muito a verdade, então a gente traz a pérola, o que está emergindo no nosso campo, seja visto pela nossa mente como positivo ou negativo, tudo vem para ensinar, né? Tudo é perfeito. E falando nesse fluir, temos um tema aqui que tem tudo a ver com isso. Tzolk'in e prosperidade, com quem? Com a Juliana Fadu, bem-vinda, maga! Bem-vinda! A Gil Fadu é uma maga maravilhosa que traz esse conhecimento, essa tecnologia do Tzolk'in maravilhoso, junto com a prosperidade. E a Gil também é mentora, né? E vi lá no seu perfil Alquimista de Alma. Seja muito bem-vinda, Gil. Arro, gente, que satisfação estar aqui com vocês, que delícia! Estou muito feliz, muito grata. E sim, tudo que você trouxe já foi me trazendo vários insights aqui, porque a gente vai falar muito sobre a linguagem cosmo-oracular, né? Que é justamente a gente se reconhecer como um oráculo vivo. Então, quando a gente se conecta com o Tzolk'in, com os códigos, a gente está falando a linguagem do cosmos. Então, a gente está se conectando com aquilo que está chegando para a Terra. Então, é uma linguagem muito simbólica e ela traz justamente aquilo que a gente precisa naquele momento. Então, é muito sincrônico. Maravilhoso. Muitas chaves nesse episódio. Fiquem ligados. Vai ser incrível. E olha, eu quero fazer um brinde. Um brinde aqui com kombucha. Opa! Um brinde, saúde, energia, vibe boa. Bênçãos de prosperidade. Kombucha Karuna, nossos parceiros. Gratidão por esse elixir da vida. Ai, que delícia. E você que é nosso ouvinte, se quiser experimentar, tem uma galera mandando mensagem pra gente, querendo saber o link, o código. Então, o código é Tribe15. Se caso você não conseguir pegar nesse episódio, manda uma mensagem pra gente que a gente envia pra vocês o link. E tem o cupom, né, de desconto com 15% e mais frete grátis, né? Frete grátis, você comprar um pack de 12, aproveita. Maravilhoso. Muito bom. É um elixir mesmo. Delícia, adorei. É muito bom. Hoje eu tô tomando aqui Jabuticaba Amora. Nossa, acho que é o meu preferido atualmente. Depois vai mudando, né? Muito bom. E aí eu quero convidá-los a acessar o nosso link, links.tribezen.com.br, tá na tela, tem o QR Code, ou você pode acessar o nosso Instagram, aproveitar, dar uma sapeada lá e pegar o link na bio também. O que tá acontecendo? Bom, nesses links você vai encontrar várias coisas. Para quem não sabe, a gente mora num coletivo e nesse coletivo a gente faz vários movimentos
vivências, encontros, workshops. Então, tem muita coisa legal acontecendo. E tem uma galera que tá se unindo à tribo, tá chegando mais perto da gente, se conectando, os nossos ouvintes. Pessoas que apreciam o trabalho que a gente faz. Se você quiser se conectar, lá tem a informação da nossa agenda, né? Sim. E se você quiser também entrar no nosso grupo, no WhatsApp, nesse grupo é onde a gente compartilha também várias vivências que tá acontecendo, você manda uma mensagem pra gente no DM. A gente te coloca no grupo porque tem coisa que só acontece lá, os convites. A nossa casa não comporta ainda centenas de pessoas, são pequenos grupos e a gente fica mais próximo, é muito legal, muito gostoso. Muito bom. E convidá-los, principalmente, pro nosso encontro do ano. Qual que é o nosso encontro do ano que acontece agora em dezembro? Fala aí. Imersão de fotografia na natureza, que é, assim, nosso bebê, que a gente faz com muito carinho. Então, é um momento, né? Um encontro onde a gente vai unir a fotografia, a natureza, o autoconhecimento, pessoas maravilhosas, fogueira, música. É muito especial, né? Nossa, demais. Não é um curso de fotografia. É uma imersão de autoconhecimento que utiliza a ferramenta da fotografia para a gente se conectar com a essência, com a criatividade. A galera sai de lá transformada. Na nossa página, você pode ver alguns depoimentos de quão poderoso é essa imersão. Nossa. A gente ainda tá com o primeiro lote, mas já estamos com metade das vagas preenchidas. Então, se você quiser aproveitar o valor, a gente não sabe quando a gente vai mudar, mas provavelmente em breve. Em breve, em breve. E hoje tem aqueles temas que tem milhares de perguntas. Muitas perguntas. Tô aqui entusiasmado para saber mais. Oba, coisa boa. Uau, Sol, a gente tem estudado um pouco da Lei do Tempo com a Regina, que está aqui com a gente, na nossa egrégora, na nossa casa. Passaram alguns mestres aqui, temos 2 episódios falando disso, mas eu vejo que a sua abordagem é muito legal, porque ela é muito prática, né? E eu vejo que a essência desses conhecimentos que a gente traz aqui é justamente como a gente utiliza isso no nosso dia a dia, na nossa realidade hoje da sociedade. Total. É bem isso, né? Assim, peço licença para falar aqui, né? Toda. Mas é engraçado, vou pegar um gancho do que você falou dos mestres que passaram por aqui, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de honrar quem abriu os caminhos e principalmente quem ancora esse conhecimento há mais tempo, né? E hoje eu recebi uma mensagem de Robson. Que maravilha. O Robson é a minha antípoda perfeita, né? Uau. Então, ele é o meu oposto complementar. E ele foi um grande mestre, é um grande mestre, amigo, irmão. E foi sincrônico, né? Porque, gente, justo hoje o homem me manda uma mensagem de manhã. Hoje é a estrela ressonante, né? E aí ele sentiu, falou... Antípoda, porque ele me chama de Antípoda. Antípoda, hoje estrela ressonante, dia de brilhar, lembrei de você, minha deusa venusiana, saudades. Só. Uau, a gente não contou pra ele que você vinha aqui. Pois então olha que incrível como a gente realmente está conectado por fios invisíveis, né? Sim. E Robson foi um desses mestres e tenho muita gratidão, assim como tantos outros. Flávia Mota, que está de aniversário hoje. Enfim, no meu rolê, no meu trabalho, assim, eu gosto sempre de trazer essa clareza, assim, né? Que o estudo da Lei do Tempo é um estudo muito amplo, é um estudo muito vivo. E aí dá para você seguir muitos caminhos, né? Mas na minha prática pessoal, assim, eu sempre trago, principalmente para as minhas alunas, a importância de você respeitar a sua verdade, né? Aquilo que realmente... toca o seu coração, que chama a sua alma, porque senão você vai querer falar com todo mundo, abraçar todas as causas, todas as bandeiras, e você acaba não fazendo nada direito, assim, sabe? É a minha visão, pelo menos. E eu sempre tive um chamado muito forte com as mulheres, né? Então, quando eu comecei a trilhar o caminho, não só dentro do estudo da Lei do Tempo, mas um caminho de autodescoberta, de autoconhecimento, né? De despertar... eu já senti esse chamado, assim, de conectar com as mulheres, porque era também a minha história, né? A minha própria história de evolução e de transformação. E aí, quando você
começa a se conectar com esse universo, com essa linguagem arquetípica, né? Cósmica. É uma loucura, né? Porque é muita coisa nova que a gente descobre e aí você vai resgatando partes suas que estavam por aí perdidas e você não sabe o que fazer com elas. E eu fui juntando essas peças e a minha própria história, a minha própria jornada, ela foi se moldando à medida que eu fui me conectando e ficando cada vez mais fluente nessa linguagem, né? Então, eu costumo até falar, eu sou mentora especialista na linguagem cósmica. Sim. Eu traduzo o cosmos, né? Eu consigo ler pessoas, eu consigo ler o tempo, os ciclos de tempo, os dias e usar isso ao meu favor. Como é que eu posso pegar esse símbolo, nessa linguagem simbólica, esse oráculo e colocar aqui na prática? Porque ficar só na parte teórica, técnica, ela vai ser legal, mas tá, e aí, o que mais, né? O que eu faço com tudo isso? Sim. Então, desde o início, eu sentia essa necessidade também de trazer uma linguagem mais fácil, mais simples, né? Para facilitar o entendimento, porque para as pessoas no início, inclusive para mim também foi, estava falando com o Lucas antes da gente começar, que quando eu descobri o meu Kim, eu não me conectei. Eu achei uma viagem aquele negócio. Inclusive, zoei a minha amiga que me apresentou. Falei, pelo amor de Deus, que nada a ver. Mas a coisa foi chegando aos pouquinhos. Eu não me fechei completamente, né, pro estudo, para aquela informação. E ela foi chegando. Mas ali eu percebi que tinha mesmo uma demanda, sabe? Faltava informação mais acessível. Então, você ia buscar informação na internet, e até mesmo através das pessoas que já estavam ancorando, né, esse conhecimento, era tudo muito complexo, assim, muito técnico, muito teórico, que dificultava realmente o acesso das pessoas, né? Essa conexão. Então, eu, no primeiro momento, olhei para aquilo e falei, não, sou guiado pelo poder da morte? Pelo amor de Deus, gente. Que isso? Não tem um trem melhor pra gente ser guiada aí, não, né? E aí, meio que, sabe? Quando você cria uma resistência, mas é o propósito, né? Ele ficou ali, tava uma portinha aberta, foi chegando, até que os downloads foram acontecendo. Quando eu compreendi toda a dança cósmica e a potência dessa informação, eu falei, meu Deus, todo mundo precisa saber disso. Eu preciso contar para todo mundo. E aí é uma loucura, né? Porque você quer falar para todo mundo, mas nem todo mundo tá aberto para ouvir. E aí você tem que soltar, você tem que se apegar que cada um tem o seu tempo. Mas ali eu percebi, eu preciso facilitar essa informação. Eu preciso trazê-la de uma forma prática e concreta. Porque senão as pessoas, elas não vão se conectar. Sim, perfeito. É uma nutrição, eu vejo que é uma nutrição da consciência. Vários conhecimentos como esse, que tem muitos símbolos, muita teoria, tem uma complexidade ali de informações. Na minha experiência, eu sinto que eu acesso essa informação, mas eu não preciso descobrir tudo dela e ela, de repente, mudar minha vida do dia para a noite. Nutre a consciência, vai fazendo sentido, vai se abrindo. Vai se abrindo, aí sim, poxa, daqui a pouco, mas não pode desistir no começo, né? Com todos esses símbolos assim. E aí, para mim, depois de um tempão que a gente conheceu isso aí, começou a falar, opa, eu tô começando a entender essas energias passando por mim, na minha vida, no meu entorno. Eu sinto ela acontecendo. Sim. E vários acontecimentos do universo colocando essa ferramenta, né? Essa tecnologia na nossa vida. E às vezes a gente não olhando, mas ela estava ali presente. Então foi por isso que a gente se conectou tanto. Por isso que a gente sente de trazer até cada vez mais clareza sobre esse assunto, para as pessoas também terem essa oportunidade de se conectar, né? E falando, você trouxe um pouquinho, né, de como você se conectou com essa tecnologia. Como que você poderia explicar, assim, o que é o Tzolk'in? Vamos lá. Então, o Tzolk'in, ele é uma matriz de tempo, né? Muita gente conhece como calendário maia, o que não é uma verdade, né? Então, há até uma certa polêmica em relação a esses termos, e a gente precisa tomar muito cuidado, né? Ele é uma matriz de quarta dimensão, então ele vai trazer para a gente a informação do tempo puro, o tempo
que é multidimensional. Então, quando a gente está falando de tempo, a gente traz logo aquela consciência do que ensinaram pra gente, do tempo do relógio, né? Do tempo do calendário, das 24 horas e dos 12 meses, aquela coisa linear, né? Então, é difícil para a mente que está muito enrijecida e condicionada, ela soltar essa compreensão, né? Ela mudar essa visão de que o tempo ele é cíclico, que ele é radial, que ele é fractal e que passado, futuro, presente estão acontecendo simultaneamente, né? Então, como o Lucas falou, não é uma coisa que você vai mudar do dia para a noite. Ele vai precisar aí de uma certa paciência para a gente ir desabrochando essa consciência. Mas, voltando para o Tzolk'in, ele vai trazer para a gente essa conexão com o tempo que está relacionado à quarta dimensão. Então, por exemplo, tudo que é palpável, né, que a gente consegue tocar, sentir, pegar, ver, pertence à terceira dimensão, que é a dimensão da matéria. E para a terceira dimensão, a gente tem uma outra ferramenta, que é o sincronário das 13 luas. Então, é o tempo sendo medido no espaço, né? A Terra, ela está se movendo em volta do Sol, então ela sai daqui, ela dá a volta ao Sol, e nessa volta completa, a gente está medindo quanto tempo ela levou para fazer esse movimento. Então, ali é um tempo medido no espaço, 3D. Quando a gente está falando de Tzolk'in, a gente está falando do tempo da quarta dimensão, que é o tempo da mente. É a percepção que a gente tem sobre ele. Então, se a gente colocasse assim numa escala, né? A gente tem a 3D, que é física, que é concreta, que é matéria. A gente tem a quarta dimensão, que é a nossa mente. Então, a nossa mente percebendo o que está acontecendo na matéria. Uau. E a gente tem a 5D, que é espiritual. Então, a quarta dimensão... Cheguei a ficar arrepiada. Então, a quarta dimensão, ela está entre o espírito e a matéria. Quem está entre o espírito e a matéria é a mente. Então, por exemplo, eu não consigo ver o tempo, eu não consigo tocar no tempo, eu consigo senti-lo, percebê-lo, e eu percebo através da minha mente. Então, essa matriz, ela vai trazer para a gente essa conexão com o tempo puro, que é frequência, que é essência, e que está sendo pulsada desde o centro da galáxia, do Sol central da galáxia, para a Terra. Então, todos os dias a gente tem uma frequência chegando para a gente. E essas frequências, que são 260 unidades, né? Uma matriz completa do Tzolk'in, ele tem 260 Qins. Um Qin pode ser um dia, pode ser uma pessoa, pode ser um ano, é um fractal de tempo. E à medida que a gente vai aprendendo a se relacionar com esses códigos, a gente vai também entendendo como isso chega para cada um. Como aquilo está relacionado com a nossa própria jornada, com a nossa própria vida, com a nossa visão de mundo e a possibilidade de ir também mudando essa visão, porque à medida que a gente vai se conectando, a gente vai se autodescobrindo e a gente também vai, inclusive, mudando a rota, né? Sim, total. Mudando a jornada. Que interessante. É muito interessante desse jeito que você descreveu, que é a mente, né? Esse campo da mente, porque se a gente não tá vivendo esse tempo natural, esse 4D, né? Que você falou, é como se a gente estivesse pulando uma dimensão para chegar no espírito. E Não tem chega. um atalho ali, Não chega. Né? Não, nem chega. Não chega. Não chega. É por isso que a humanidade, grande parte dela, tá presa na matéria. Uau. Por isso as pessoas, né, que estão ainda não se encontraram nesse caminho de conexão com o espírito, são super materialistas, são muito apegadas, né? Então, não há conexão com o espírito, tá preso na matéria. E enquanto a mente, ela não abre esse portal para 5D, né, para o espírito, a gente também não evolui. Enquanto raça, enquanto, né, comunidade planetária, assim. Então, é um caminho... É muito legal, porque, assim, eu sou uma apaixonada pelo Tzolk'in, porque ele vai trazer pra gente duas possibilidades. É uma ferramenta muito completa nesse sentido, porque ele vai te trazer um caminho onde você vai sintonizar com os ciclos cósmicos, né? Então, você vai entender, hoje é estrela ressonante, tá acontecendo isso, tá chegando a essa frequência para mim, como que ela me impacta, né? O que eu posso fazer com isso? E isso te traz um poder. Isso te traz um poder de escolha, mais Total. consciente, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer.
E tem um outro caminho, que é o caminho da autodescoberta. Então, você vai analisar como os seus próprios códigos falam sobre você. O que eles dizem sobre você, né? Então, tem o ciclo que é coletivo. Estamos na onda encantada X. Estamos na onda encantada tal. Mas tá aí os meus códigos, o que eles estão falando sobre mim. Que é o micro e macro, né? Exato. E aí, quando você consegue compreender os dois... Aí, meu amor, aí tu prospera, aí entendeu? Surfa a onda. A natureza, ela já trabalha dessa forma, é só observar, né? Você vê, por exemplo, o urso que vai hibernar no inverno, né? Tem um sentido das coisas acontecerem, as estações do ano, de terem as suas propriedades. Poxa, é estratégico, né? É natural esse fluxo de acontecer as coisas. E por que não a gente nos conectarmos com isso? E começar a navegar de uma forma mais natural? É isso que eu vejo grande chave. Nossa, isso que você falou é perfeito, porque eu gosto de trazer essa analogia, né? Se a gente for observar todos os outros animais, nenhum animal precisa de calendário, não é mesmo? Sim. Ninguém está usando relógio, né? Ninguém está usando calendário, e ainda assim eles estão sintonizados com a natureza de uma forma tão inteligente e perfeita que tudo flui. Não tem nenhum macaco com crise existencial. Acumulando comida. Entende? Não tem nenhum urso com depressão. Eles simplesmente estão sendo quem eles nasceram para ser. E a natureza encontra uma maneira de entregar o que eles precisam. A própria cadeia alimentar, né? É incrível quando a gente para ver. Você fala, meu Deus, como pode, né? É perfeita a criação divina. E por que começa a dar errado? Que aí a gente começa a ver, né? Não tá tão legal mais, porque alguns estão entrando em extinção. Porque entrou o homem na parada, né? O humano entrou na equação. E aí o desequilíbrio, ele começa a acontecer. E modificando o tempo, né? Por conta do tempo artificial. E aí eu fiquei pensando nisso, porque é que nem você falou, existe um desafio ainda em você desapegar desse calendário, dessa forma de contar o tempo antiga. Porque realmente são milênios, a gente no nosso inconsciente coletivo, milhares de pessoas vivendo dessa forma, nossos ancestrais, e aí chega a gente e acaba seguindo o mesmo fluxo. Sim. Mas aí chega aquele momento também de que, cara, o tempo tá passando, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu não sei nem quem eu sou. Total. E aí eu acho que é a hora que a gente se abre pra talvez entrar aí novas Pra pelo menos percepções. se questionar, né? Não é possível que eu tô aqui só pra pagar boleto. Porque essa já foi uma das perguntas que eu me fiz lá no passado, que eu falo até que era uma vida passada. Porque tem a Juliana antes, né, de ativar o seu Kim, e tem a Juliana pós. E antes, eu vivia no modo automático. A minha vida, ela era em função de simplesmente trabalhar para pagar as minhas contas e beber no final de semana. Sim. E ir pra balada. Era isso. Não tinha propósito, não tinha sentido, eu não tinha nada, sabe? E até o momento que aquilo tá tão latente dentro de você, porque você não tem mais para onde fugir. Porque você foge. Você vai fugir pra festa, pra balada, né, pros vícios. E chega um momento que a alma, o espírito, ele... não dá mais, filha. Vamos olhar para esse negócio? Sim. Nossa, você trouxe uma chave aí muito boa. Que, às vezes, quando eu olho para astrologia, eu olho para o Kim, pode parecer que ele vai trazer informações, o nosso GPS, tudo bem. Legal, é útil isso. Mas tem um negócio muito mais poderoso do que as informações, que é a palavra que você falou, ativação. Ele vai ativando o nosso ser para começar a perceber coisas novas. Então não é só informação. Legal, esse dia é X, eu vou ficar ligado aqui, porque tem uma energia tal. Legal, vai ser útil isso. Mas o grande lance é começar a se transformar. Se começar o DNA mudar, né? A percepção... Exato. E essa é a grande dificuldade, porque a maioria das pessoas, elas chegam até essa informação ainda com uma visão muito mental. Então, elas querem decorar, querem entender, tipo, eu preciso saber desse negócio todo de uma vez. Querida, calma. Respira, né? Sente, porque é simplesmente sentir. E
a humanidade não sente, caralho. Perdão. Verdade. Não sente, porque é um processo muito mental, muito racional, e estão ali, né, nesse modo automático. E esquece de sentir, calma, você é um espírito dentro de um corpo. Sim. Você é alma, você é espírito dentro de um corpo de carne e osso. E esse corpo, ele vai trazer para você informações, ele vai se comunicar com você. Qual é o seu sentir? Então, para se conectar com o Tzolk'in e qualquer ferramenta, vamos ser sinceros, a gente precisa ativar o sentir e sair um pouco do cabeção. Óbvio que a gente vai estudar, que a gente vai também ativar a mente, porque a mente é uma ferramenta que está ao nosso favor. Sim. Né? Então, o que eu percebo que confunde muita galera é colocar a mente no comando da vida. E o coração fica ali servindo a mente. Sendo que, na verdade, é o coração que está no comando. E a mente a serviço do coração. Sim. Né? Então, quando a gente começa a sentir essas frequências e trazer no dia a dia com muita paciência, porque já está tudo dentro. A gente já sabe sobre isso. A gente já chega aqui com tudo isso registrado no nosso DNA, mas a gente esquece. Total. Porque a jornada, ela precisa ser assim. Eu gosto de falar muito para as minhas alunas, né, para quem participa dos meus cursos, enfim, é uma visão minha, não é uma verdade absoluta. Aliás, gente, nada que eu tô falando aqui é uma verdade absoluta, né? Não acreditem em nada que eu tô falando, testem, sabe? Apliquem e tenham suas próprias percepções. Mas eu tenho a visão de que a alma, ela não cai aqui de paraquedas, né? Ninguém chega aqui de paraquedas. E antes dela chegar nessa jornada atual, eu acredito que a gente passa por alguns acordos, pré-acordos, missão terra. E se a gente escolhe a família que a gente vai nascer para poder, enfim, resolver questões kármicas de vidas passadas, para curar, para evoluir, eu acredito que a gente escolhe também o dia que a gente vai embarcar nessa missão. E se a gente escolhe o dia, eu entendo que a gente escolheu aquele dia porque aquele dia estava recebendo a frequência daquele Kim. Tem um código. Faz sentido. E aquele código é o seu algoritmo interno. É como se fosse assim, ó, tu vai lá pra Terra, tá, querida? Vai acontecer isso. Mas, quando você chegar, você vai esquecer tudo. Porque é parte do game. Da brincadeira. É parte do game. Porque se você vai lembrando e sabendo de tudo, aí fica fácil, né? Vamos combinar. Fica fácil. Aí não tem experienciação. Não tem evolução? Não tem. Não tem. Porque eu vejo exatamente isso, eu penso isso. A função aqui, né, esse joguinho aqui é descobrir, experienciar. Descoberta. Imagina você jogando um jogo de tabuleiro que você já sabe todos os caminhos, tudo que vai acontecer. Tem graça? Não. Não tem. Só que aí esse Kim, esse algoritmo, esse código interno, ele tá ali para ser o lembrete da alma. O caminho é esse aqui, né? Então, eu falo, você não é o seu Kim. Mas você veio aprender através dele a ser uma pessoa melhor. Então, o que ele tem para te ensinar? E por isso, muitas pessoas não se conectam de cara com o Kim. Porque olha lá para aquele negócio e fala assim, nah, isso aqui tem nada a ver comigo. Eu não sou ilusão nenhuma. Né? Eu não sou brincalhão, eu sou mó sério. Ok, talvez justamente por isso você escolheu vir decodificado pelo macaco azul, né? Para que ele te ajude a soltar um pouco mais essa rigidez. Para você trabalhar um pouco mais a leveza, a brincadeira, né? Soltar um pouco mais o controle. É o que a gente tava falando aqui, porque eu sou macaco magnético azul. E aconteceu exatamente isso. Eu falei, ok, legal... Mas eu não sou essa pessoa que está escrito ali, que é toda brincalhona, expansiva. Eu tenho uma introspecção, uma seriedade Ilusão. e tal. Mas depois, com o tempo, acessando as frequências, eu falei assim, poxa, essa é a minha medicina. Porque se eu acesso o lugar da brincadeira, de lidar com a ilusão da realidade, e através desses desafios eu levar de uma forma leve, eu brinco com o desafio, cara, essa é a minha chave. Exato, é a chave mestra. É a chave Olha mestra. que legal. O nosso Kim é a chave mestra do rolê na Terra. Então, algumas pessoas, elas vão se conectar mais porque elas já estão mais sintonizadas com essa medicina. Outras não. Mas se elas se abrir... Eu não tava.
eu tava super na sombra do meu Kim quando eu descobri que isso existia, né? Quando tentaram me ativar. Porque é isso, são frequências, são arquétipos. Então, eles também são duais. Eles também vão trazer aspectos luz e sombra. E eu estava na sombra total do meu Kim. Então, a primeira coisa que eu fiz, sendo maga, né? Tipo, tentei manipular ali o negócio. Eu falei, não, nada a ver, isso, que viagem e tudo mais. E hoje, né, passado aí 10 anos, a gente vai refinando e refinando e refinando. E cada vez mais, porque não vai ter fim. O fim vai acontecer quando a gente finalizar essa jornada. A gente sempre vai ter o que aprender, o que descobrir sobre nós mesmos, como evoluir, se tornar uma pessoa melhor, né? Então, é muito nesse sentido. E aí, quando você vai trazendo sentir no dia a dia, tanto para a sua frequência, né, os seus códigos, quanto para os códigos do dia a dia. Sim. Hoje estamos no dia tal, quintal, onda encantada tal. Isso te traz muita ferramenta, um poder de escolha muito grande, né? De, isso aqui funciona para essa semana, isso não funciona. Vou tomar cuidado com isso, né? Vou ficar mais atenta em relação a isso. Eu achei interessante, você falou assim, o quintal. E eu lembro que quando eu e o Lucas, a gente foi ativado pela primeira vez, foi bem no meu despertar, assim, em 2020. E aí eu lembro que na época que eu fui ativada, eu não entendi nada também. Falei, nossa, muito difícil. Eu tentei até olhar, ler, mas eu me conectei um pouco, porque falava também das emoções, eu sou terra lunar. Terra lunar, né? Isso. E aí eu lembro que na época eu via muita sincronicidade, mas era uma coisa absurda, tipo assim, eu tava andando e a pessoa passava do meu lado com o celular ligado e eu via o relógio, tipo, desse tamanhozinho assim, com horário igual. Aí eu falei assim, nossa, tem alguma coisa estranha acontecendo. Porque era muito surreal. E aí eu lembro que na época a gente começou a acompanhar o Murilo Gun, e ele trouxe. Aí eu falei, bom, se o Murilo tá falando, alguma coisa tá... A gente tem que se conectar um pouco com isso. A gente acredita no Murilo, vamos lá. Isso, vamos lá, vamos ver. O Murilo não tá pirando, né? Aí a gente também teve uma sincronicidade muito forte que aconteceu, que foi o dia que a gente comemora o nosso relacionamento, ser dia 25 de julho. Uau, que é o dia fora do tempo. E aí eu falei assim, nossa, que interessante. Olha, existe um dia especial para comemorar o Ano Novo no dia do nosso aniversário. Não, o dia fora do tempo é um respiro, né? Não é nem o Ano Novo, porque na contagem das 13 luas, a gente tem 364 dias mais um. Por quê? Lembra que eu falei que a Terra dá uma volta no Sol? Então, imagina que essa volta é uma pizza, né? A gente tem ali um círculo. Esse círculo... A Terra não tá assim, gente, eu vou fazer um pouquinho mais aqui, um pouquinho... Não, ela vai lá e dá o rolê dela. Só que o calendário gregoriano pega esse círculo e divide em 12 fatias irregulares. Uma um pouquinho maior que a outra. 28 dias, 30, 31. Isso traz um padrão irregular para a mente humana. Porque os ciclos de tempo, eles não são harmônicos. E aquilo que a gente está vendo, né? A gente está acreditando e a gente está replicando. O que eu vejo, eu acredito. O que eu acredito, eu replico. Eu manifesto. Então, se o padrão que o planeta, a grande maioria, utiliza para medir o tempo é irregular, a mente humana fica um caos. Ela fica super confusa. Por isso que é ok desmatar, poluir, a gente... né, testemunha toda essa crise planetária. Mas nas 13 luas, a gente pega essa mesma pizza e parte em 13 fatias iguais de 28 dias. E aí vai dar 364, mais um dia fora do tempo, que é esse respiro entre o ano que passou, né, que fechou, e o que vai começar. Então, é um momento para a gente celebrar a paz, a cultura, as artes, né, a espiritualidade, a ciência. Então, é um momento muito especial para nós, né, que celebramos essas frequências. E aí, a gente começa, né, um novo ciclo. E, para mim, sempre foi uma coisa muito estranha ali, né, na virada do ano gregoriano, Réveillon, 31 de dezembro. Eu só caí em roubada. Era sempre meu Deus do céu, o que acontece? Era uma energia, assim, muito estranha, sabe? Eu não conseguia ter aquela sensação que as pessoas tinham de renovação, de felicidade. Para mim, era sempre angustiante. Sempre angustiante. E em 31 de dezembro, se a gente parar para analisar cosmologicamente,
falando, não tem nada, não tem nenhum evento acontecendo que marque o fim de um ano, né? O fim de um ciclo. Simplesmente os papas decidiram que era lá e acabou. Então, não tem relação, sabe? Mas, como tem um inconsciente coletivo ali acreditando, né? Tá todo mundo soltando foguete e brindando, tem uma massa crítica que está construindo essa realidade. Porque a realidade é criada através da mente. Sim. Esse é o lance. Né? Mas, enfim, e aí o Dia Fora do Tempo, ele vai trazer esse respiro para que a gente possa também se preparar para um novo ciclo. No gregoriano, não, acabou 31, meia-noite, no outro dia já é ano novo. Aí você esquece tudo de ruim que aconteceu no ano anterior, né? Sua preguiça, sua procrastinação, a falta de empatia com as pessoas, né? De amor, não deu nem de tempo respeito. de fazer um ritual. Não, e já... Não, agora, esse ano a coisa vai. Esse ano a coisa vai mudar. E, tipo, não vai. E fica a gente patinando. sabe que não vai. Vai Sim. continuar a mesma coisa, né? Então... Desde 2020, quando a gente mudou, que a gente colocou essa data, assim, que né, foi muito emblemática pra gente, a gente começou a ritualizar esse dia. Ou entre a gente, ou com amigos. E é muito interessante de ver como que as espirais realmente acontecem, assim. E as sincronicidades começaram a ficar ainda mais fortes. Mas o lance... Gente, acabei de... É que eu tô falando com vocês e tô fazendo a harmônica aqui de cabeça. Faça. Porque você falou, né, do aniversário de vocês... E você é terra e você é macaco. Isso. 17 com 11 dá 28, certo? Me ajudem com a matemática. 17 é o selo da terra, 28. Menos 28. Estrela é elétrica. Você é lunar e você é magnético. Estrela elétrica é o Quino Murilo. É o Quino Murilo, a gente tá ligado. Quando a gente conheceu ele, a primeira coisa que ele falou... Vocês dois são meu Kim. E aí foi engraçado, porque em 2022, que foi ano passado, né? A gente... No dia Fora do Tempo, a gente comemorou mais um ano juntos. E também foi o dia da nossa harmônica, porque foi o aniversário do Murilo nesse dia. Nossa. O que aniversário do Murilo. Que foi... Sincronicidade, né? Total. Esse assunto é muito bom a gente trazer esse ponto antes da gente entrar no lance da prosperidade. Vamos falar... Vamos falar como prosperar. Calma aí. Dá pra prosperar com esse negócio. É muito importante. Mas, olha que legal. Se temos uma realidade hoje, como você disse, uma massa crítica, um senso comum, uma inteligência coletiva... Então, quer dizer que não dá para negar a Matrix. Não, a gente navega na Matrix e não ignora, combate, foge dela. Beleza. O nosso calendário está aí, as coisas estão acontecendo, né? O comércio está acontecendo, o horário comercial, os dias ativos ou não ativos. Isso não é um combate. E eu vejo uma adversidade muito grande, às vezes, as pessoas falam assim, mas não tem como eu seguir um tempo natural porque as coisas acontecem assim. Concordo que as coisas acontecem assim. Mas você pode navegar na Matrix com consciência. Perfeito. Esse é o lance. Total. Não é? Total. Que bom que você puxou esse gancho, porque quando a gente estava falando, eu falei, nossa, isso aqui eu preciso falar. Que eu fui essa pessoa, né? Algumas pessoas vão se identificar porque é um caminho que pode acontecer, né? A gente dá uma deslumbrada com as ferramentas, né? Com o caminho espiritual e tal. E eu sou lunar. O meu Kim é mago lunar. Né? E para quem não entende, assim, o tom lunar é o tom que polariza. Então, eu vou para um extremo, depois eu vou para o outro, eu vou para o extremo, eu vou para o outro, eu vou para o extremo, até eu conseguir estabilizar. Então, essa é a história da minha vida. Então, não tem como falar, gente, esse negócio não funciona. Eu acredito naquilo que eu vivo. Então, para mim, faz muito sentido. E quando eu comecei a trilhar esse caminho, eu fiquei muito encantada. Porque eu comecei a ver as transformações que aquilo estava trazendo para minha vida. Eu falei, todo mundo precisa saber. Comecei a levantar a bandeira, vamos acabar com o gregoriano. Mas era genuíno da minha parte. E até um pouco inocente, sabe? Tinha uma inocência ali de uma criança querendo destruir o bicho-papão, vamos dizer assim, sabe? Sim. O vilão. E a gente aprende, né? A gente está nesse processo de amadurecimento, de evolução, e eu percebi que quanto mais a gente tenta separar, mais a gente potencializa o problema. Então, assim, se eu chego para a pessoa e falo assim,
calendário que você tá usando é errado, você tá assinando contrato com a Matrix. Cara, a pessoa, ela, meu Deus, eu não, né? E ela se fecha, você tá criando uma resistência. Então, toda vez que eu tentei forçar a barra com alguém, de enfiar a goela abaixo dela, o Tzolk'in, eu só tomei, né? Porque não é esse o caminho. Então, ali eu fui percebendo, eu também tô meio extremista aqui, né? Não é bem por aí. E isso que você falou, Lucas, olha, a Matrix existe, o sistema existe, o capitalismo existe. E a gente não vai mudar essa realidade batendo de frente com ele. Não é dessa forma. Mas é usando as próprias ferramentas do sistema, da própria Matrix contra ela, de dentro para fora. Entende? Então, eu não preciso... eu vou parar de usar o calendário gregoriano. Não tem como, porque a maioria das pessoas da sociedade se baseiam nele. Como é que você vai fazer para pagar suas contas, para pagar seu aluguel, para receber seu salário, para marcar um médico, né? Você precisa do relógio. Mas não é por isso que você não pode também integrar as duas informações. Entende? Sim. Às vezes eu fico um pouco perdida no calendário gregoriano, confesso. Hoje é dia 18, né? Sim. Enfim... Mas eu sei qual é o Qin do dia, qual é o plasma do dia. Então, eu trago essas duas informações para que, eu vou circular aqui na Matrix consciente, cara. Eu não vou ficar aqui no modo automático, sendo refém desse sistema, se eu posso usar a consciência que eu tenho para usá-la também ao meu favor e gerar transformação no mundo. Sim, não é separar. Né? Maravilhoso. E se você parar para pensar, por exemplo, que nem se falou, o Tzolk'in, ele é uma matriz. Então, é necessário a matriz, é necessário, vamos dizer assim, esse sistema, porque se existe um sistema dentro da gente, sistema endócrino, sistema nervoso, são sistemas que fazem as coisas funcionarem, estruturado, né? Eu sinto que é como se fosse ali um corpo, mas ele tem uma frequência. Exato. Exato. E aí, se você tenta excluir, é como, eu não vou olhar para a política, eu não vou olhar para a economia, eu não vou olhar para o dinheiro. Toda vez que eu tento excluir alguma coisa, eu gero desequilíbrio. E aí, eu não consigo aquilo que eu quero, né? Eu fico nadando e não chego em lugar nenhum. E aí, nessa, né? Eu vou destruir a Matrix, eu vou não sei o que lá. É também um pouco de ingenuidade, né? E aí, a pessoa, ela entra o quê? Numa briga contra o dinheiro. Ela começa a ir contra o dinheiro, porque, dinheiro, Matrix, eu não vou me render à Matrix e blá, blá, blá. É aí que o bicho pega, né? Escassez, né? Então, conta pra gente como que essa sabedoria, esse conhecimento, ele pode auxiliar a navegar na vida de uma forma que a gente possa ser mais próspera. Olha, esse é um caminho, assim, que pra mim foi muito natural, sabe? Foi muito fluido, ele foi acontecendo. A lei do tempo, o Tzolk'in, chegou pra mim, assim, num momento de muita escassez. Muita escassez. Eu morava no Rio de Janeiro, e foi uma fase bem difícil, que eu estava sozinha no Rio. Eu sou formada em artes cênicas, né? E eu estava lá por um sonho, tentando, né? Um sonho que também era um sonho do ego. Depois eu descobri que não era o sonho da minha alma. E para bancar esse sonho, eu precisava também bancar minhas contas, né? Porque a gente vive num mundo material. E aí, eu ainda não conseguia bancar esse sonho sendo atriz. Então, eu precisava fazer outras coisas para poder estar lá, pagar aluguel. Então, eu fazia muito evento, né? Fazia várias coisas. Até de girafa eu já vesti, minha filha. E era, assim, uma vida muito difícil. Nesse sentido, de muita luta. Eu pegava BRT, metrô, cedo. Eu conheci a escassez de perto. Mas, assim, profunda. E eu brinco que eu fui resgatada pelo meu patrocinador amado, que é essa Germã, né? Porque nesse mesmo momento, eu passei por uma iniciação com ele. Eu recebi, né, um chamado, chegou um livro até mim, e eu entrei num estudo muito profundo com a chama violeta e a alquimia, e eu fui mudando a minha frequência. Eu fui percebendo como eu estava atraindo cada vez mais escassez por conta da frequência que eu estava sintonizando. Em paralelo a isso, chegou a lei do tempo. Chegou
o Tzolk'in. E aí eu fui fazendo esses 2 estudos de forma separada, mas que estavam se complementando. Ok. As coisas começaram a mudar lentamente, tá? Não vou falar do dia para a noite. Não foi, porque não é assim. Né? O nosso sistema de crenças, ele é muito profundo. Se a gente vai olhar para o sistema de crenças familiar, meu Deus do céu, são gerações e gerações de muita escassez. Os nossos avós, eles passaram por guerra, tiveram muita dificuldade, passaram fome, sobreviveram à guerra. Então, eles vêm com essa memória e tá no nosso DNA. De falta, né? De escassez, de dificuldade. A vida é dura. Dinheiro, muito esforço. Dinheiro é o mal da humanidade, né? As pessoas brigam, há guerra no mundo por causa de poder e de dinheiro. Então, isso vai sendo repassado de geração por geração. Então, foi um trabalho realmente de alquimia, né? Que eu até falo que é alquimia da alma. Muita transmutação, uma reforma interna. E aí, em paralelo a isso, o Tzolk'in foi me trazendo consciência de quem eu sou. Quem eu nasci para ser. Quem eu nasci para ser. Que até então, eu nunca tinha me questionado isso. Eu era Juliana, sabe? Não tinha propósito. Não tinha propósito, não tinha missão, sabe? Não tinha ambição. Eu só queria pagar minhas contas, tomar minha cervejinha no fim de semana, usar minhas roupinhas. Totalmente desconectada da alma, da essência. E quanto mais eu fui tirando camadas ali de quem eu nasci para ser, o que eu vim fazer, qual é o meu papel nesse coletivo, qual é o legado que eu quero deixar, qual é a mensagem que eu quero deixar aqui no mundo, eu fui me encontrando. Quando eu fui me encontrando, eu também fui me posicionando no meu lugar. Nossa. No meu lugar de poder. E todo mundo, todos os seres, possuem essa essência natural que é abundante, que é próspera, porque essa é a lei da vida. A vida é próspera por natureza. É só a gente observar a natureza. Não tem erro. Tá na dúvida? Observa a natureza. Olha a sua volta. Abre uma melancia, olha a quantidade de semente que tem numa melancia, numa mamão, né? Sim. E aí você pensa que uma sementinha, ela é capaz de virar uma árvore, e aquela árvore gera tantos frutos, e daquele mesmo fruto há outras sementes que vão gerar mais árvores com mais frutos. Essa é a essência da vida, é uma lei. Só que nós fomos nos desconectando disso. Entende? Então, a prosperidade passou a ser uma coisa distante, porque tudo que nossos pais, nossos avós, nossos antepassados foram passando e registrando de memória de dor, de escassez, né, de dificuldade, foi criando também uma tela mental, né, uma visão de mundo que vai sendo refletida dia após dia, ano após ano. Então, não sou próspera. Né? Prosperidade não é para mim, riqueza não é para mim, abundância não é para mim. E também existe algumas pessoas que até possuem a consciência da abundância, mas vai falar assim, eu sou abundante de saúde. Né? Eu sou abundante de felicidade, sou rica de felicidade. Ok, isso é legal. Isso é abundância existencial. E é importante, mas é importante também acessar a abundância concreta. Sim. Porque se você não tem abundância concreta, se você não consegue pagar suas contas, ter uma vida digna, tu também não evolui espiritualmente, porque você está o tempo inteiro lutando para sobreviver. Total. Na frequência da sobrevivência. Então, vai falar de espiritualidade, de prosperidade para quem está na luta, acordando 4 horas da manhã, pegando o metrô, para poder ganhar um salário mínimo e colocar comida na mesa para uma mãe, para um pai que tem 4 filhos em casa e não sabe o que vai comer. Não existe, não chega, gente. Tem que ter essa consciência, né? Sim. Então, é complicado, acaba sendo até um paradoxo, né? Porque a pessoa, ela precisa evoluir espiritualmente para prosperar, mas ela também precisa prosperar para evoluir. Sim. Sacou? É isso. E para quem nos escuta, muitas pessoas estão em diferentes momentos da vida, diferentes desafios, mas olha só essa chave. Essa chave é que existe um caminho para ser percorrido. Não dá para pular as etapas, né? Você fala assim, nossa, essa vai ser a minha solução, vou me debruçar nesse conhecimento, nessa magia, não sei o quê. Não vai ser assim. Então, é ter a consciência e a paciência e o acolhimento de ir acessando o que você precisa neste momento.
É um passinho por vez. Então você vai lá, você tá escutando aqui o nosso podcast. Legal, tá chegando uma frequência para você aí, as coisas estão começando a mudar. Confia no processo e continua se abrindo. Daqui a pouco, se você estiver aberto, vai vir o segundo passo. Se apresentar na sua frente, assim, ó. Conheci uma pessoa muito doida que me falou um negócio ali no metrô. Vai acontecer. Daqui a pouco é um outro treinamento que aparece, você fala, vou resolver fazer esse retiro, esse treinamento. E assim vai acontecendo. É estar aberto e fazer um movimento. Total. Não é? Total. É dar o passo pro universo dar o chão, né? É exato. Mas sabe que isso que você falou é bem importante, porque a gente precisa furar a bolha, né? Uhum. Eu falei isso hoje, eu postei falando sobre isso, e tem chegado muito forte o quão importante é a gente furar a bolha. Porque imagina, você tem um sistema de crenças muito forte, muito enraizado. Como que você vai mudar a sua visão de mundo, a sua visão sobre o dinheiro, a sua visão sobre a prosperidade, se mantendo no mesmo ambiente onde o seu sistema de crenças foi construído? Não tem como, né, gente? É como querer se curar de um abuso ainda vivendo com o abusador. Não tem como. Sim. Né? Então, assim, você vai ter que furar a bolha. Tu vai ter que expandir o seu repertório. Ver outras coisas. Ouvir outras coisas. Estar em outros ambientes para ir mudando a sua visão de mundo. Porque o que eu vejo, eu acredito. Sim. O que eu acredito, eu replico. O que eu replico, eu multiplico. O que eu multiplico, eu manifesto. Então, se eu estou olhando só para a pobreza, se eu estou olhando só para a escassez, eu acredito que o mundo é escasso, que o mundo é pobre. E eu vou continuar replicando essa frequência, porque está na mente, né? Então, Sim. eu replico e eu manifesto. Agora, se eu olho para a abundância, eu escolho olhar para a abundância, eu vejo a abundância, eu celebro a abundância do outro. O que eu vejo, eu acredito. O que eu acredito, eu replico. O que eu replico, eu multiplico, eu manifesto. Sim. Então, é uma reforma interna, mas vai exigir paciência. Vai. Então, é plantar uma semente, é regar essa semente, é nutrir essa semente. E ela vai florescer, entende? Perfeito. E muita gente não tem a paciência. Todo mundo quer ter um jardim florido, mas ninguém quer ser o jardineiro. Ninguém quer ir lá cuidar do jardim. Sim. E a prosperidade é o nosso jardim, né? A gente está ali regando esse jardim. Então, é natural pra gente. É o nosso estado natural. A prosperidade é um estado de espírito. Sim. Mas eu vou precisar de dinheiro também para ser próspera. Né? Não basta só falar, eu sou próspera porque... porque... Entende? Porque eu tenho saúde, porque eu tenho família. Sim, sem isso você não vai ser próspera. Mas tu precisa ter Você tá na liberdade, terra, sabe? Você precisa de ter... Que é assim, né? O dinheiro... Eu sou apaixonada por dinheiro, sabe? Eu amo dinheiro. E em outros tempos eu teria muito problema para falar isso aqui. Eu também. Para bancar isso aqui, né? Porque já iam olhar assim, nossa... Fica ansiosa. Nossa, que interesseira, né? Mas tá tão curada a minha relação com o dinheiro nesse sentido que eu honro muito ele. Ele é um mestre para mim. E eu falo que o dinheiro é um mestre da alquimia. Porque o dinheiro em si, ele não tem um valor direto, né? Você não pega o dinheiro, tipo, come o dinheiro, veste o dinheiro. Ele é uma energia de troca. Então, você pega o dinheiro e transforma ele em outra coisa. Eu vou transformar ele numa roupa. Eu vou transformar ele numa casa, numa água, em saúde, em segurança, em conforto. Nossa, então, é você percebe alquimia. que é uma alquimia? É uma transformação. Agora, se eu nego isso, quem é que atrai para sua vida aquilo que não gosta? Aquilo que odeia? Meu, se você odeia o dinheiro, você vai passar o resto da vida passando perrengue. Sim. Tá sabe? negando a transformação. Você tá negando Deus. Porque é uma energia divina. Sim. E aí as pessoas falam, mas o dinheiro corrompe. Não, o dinheiro não corrompe. Quem corrompe é o próprio homem. O homem é corruptível. O dinheiro, ele é só uma lupa. Ele vai expandir, ele vai potencializar aquilo que você já é. É neutro. É igual as medicinas expansoras de consciência. Ela vai expandir o que já tá dentro. Exato. Se você é uma pessoa corrompível, você vai ser corrompível pobre ou rica. Sabe? Sim. A falta do dinheiro corrompe tanto quanto ele em abundância. Tanto é que tem tanta violência, né? Total. Pessoas que roubam, que matam por conta do dinheiro. Perfeito. Esse assunto é bom, hein? É muito bom. Esse Nossa. assunto é bom. Essa questão da expansão, de furar a bolha, me vem muito essa questão também do conhecimento que a gente adquire por expansão, porque se a gente quer transformar,
e a gente não consegue expandir o nosso campo de visão, imagina que a expansão é como se fosse uma gelatina em volta de você. E conforme você vai expandindo, as coisas vão ficando em volta de você ali nessa gelatina, né? Vamos imaginar que seria esse conhecimento que a gente adquire. E ao mesmo tempo, lembrar que não é só conhecimento, mas sim o sentir, a intuição e a cognição. Também Total. É importante, né? Total. É bem importante essa coisa da expansão, né? De furar a bolha, porque assim, o próprio sistema, ele não quer que a gente prospere. Né? Então, existe um mecanismo acontecendo. Então, o sistema não quer que a gente prospere. Por quê? Se a gente prospera, o dinheiro ele vai gerar possibilidade. E as possibilidades vão gerar poder. Poder gera liberdade. A liberdade quebra o sistema. Exato. E o sistema não quer que você quebre ele, né? Não quer que você seja livre. Não quer que você pense, que você questione, que você ocupe manipule, que você ocupe seu lugar. Exato. Então, o que acontece? Quando a gente está crescendo, né? E formando personalidade, opinião e etc. Eu, pelo menos, consumi muita televisão aberta, né? Na minha adolescência, etc. E até hoje é assim, a gente pode reparar, por exemplo, nas novelas, nos filmes, o mocinho ou a mocinha é sempre pobre. E o vilão é sempre o rico, né? O que tem dinheiro, o que é empresário e tal. A mulher lá que é vilã, que rouba o namorado da mocinha, tem dinheiro, é filha de pai rico. É sempre essa narrativa que está sendo condicionada na nossa mente. Então, a gente cresce pensando o quê? Ter dinheiro é ruim. Eu vou me tornar uma pessoa ruim, né? Eu não posso ficar... Aí as pessoas começam, inconscientemente, a negar a prosperidade, negar a abundância concreta na vida, porque ela não quer ser uma pessoa ruim. Sim. Ou ela não quer ser vista como uma pessoa ruim, né? Então, ela começa a prosperar, ela começa a esconder que está ficando próspera. Porque ela tem vergonha, né? Então, eu lembro quando eu ainda estava começando, eu estava ali num processo de prosperar, né? De me curar e tudo mais, eu ia fazer uma viagem, e aí eu conversando com minha amiga, né, eu estava muito ligada, eu peguei uma crença que quando ela veio falar comigo, falei, não, vou viajar, mas comecei a justificar, sabe? Tipo, não, eu vou viajar, mas é porque eu ganhei a viagem, não sei da onde, porque estava em promoção, tipo, como se fosse errado, sabe? Como se fosse errado desfrutar da minha própria riqueza, sendo que qual o problema, Bancar né? a sua vida. Bancar minha vida. Então, muita gente tem esse medo mesmo, esse receio. Se eu prosperar. É inconsciente, é muito sutil, sabe? Se eu prosperar, eu vou me tornar uma pessoa ruim. Ou o que vão pensar de mim? Ah lá, enriqueceu. Ai, nossa, você mudou, né? Mudei? Muito, graças a Deus, né? Então, furar a bolha é importante para você perceber que existem coisas que você nem imagina. Pessoas ricas fazendo muito mais pelo mundo do que quem tá lá reclamando, sabe? De quem tá lá falando, nossa, nananana. Então, essa inconsciência coletiva em relação... Óbvio, gente, né? Há exceções. Tem gente rica e próspera que realmente é mau caráter e não tá fazendo nada de bom. Assim como tem gente pobre que não tá fazendo nada de bom. Exato. Então, né, não dá para colocar, generalizar. Mas tem muita gente próspera, rica, que está contribuindo muito, que está gerando muito emprego, sabe? Que está dando muita oportunidade para muita gente, que está investindo em projetos sociais. Só que se a gente não sai da bolha para ver com os nossos próprios olhos e ouvir novas histórias, novos relatos, viver novas experiências, a gente vai continuar lá naquele lugar de que não, dinheiro é ruim, dinheiro é sujo, dinheiro corrompe, milionário é ruim, milionário é uma pessoa que está fazendo mal, enfim. Né? Então... Esse que é o real despertar para mim. Sim. Esse é o real despertar, quando ganha a percepção que existe tudo isso, que está nos desafiando. Olha o que foi falado aqui nessa mesa agora. Então, a gente tem a influência de uma sociedade que está manipulando informação, que está nos cercando dessas frequências de informações o tempo todo. Você sai na rua, você vê na TV, você vê na internet, tá lá. Isso já é pesado. Aí tem toda a sua ancestralidade que carregou isso e a gente herdou
esse sistema. Então tem tanta coisa ali que vai deixando isso, nos cercando, deixando mais pesado, mais desafiador, que o único caminho é ganhar clareza, é despertar a consciência e falar assim, opa, agora eu tô enxergando aqui o que tá acontecendo, aqui eu posso fazer diferente. Eu vou me livrar dessas crenças, eu tô pegando a crença aqui, ó. Você falou com uma pessoa, veio a crença, se detectou. Se a gente não ligar essa chave, passa despercebido. Passa batido. Vai, e você vai replicando ela e ela vai ficando cada vez mais forte. O exercício aqui, galera, para você que tá nos vendo, nos escutando, é ligar a percepção. Pegou, tem até o nosso professor de Theta Healing, o Anaue, ele deu a seguinte dica. Caderninho de crenças. Pegou, anotou. Muito bom. Pegou uma crença aqui, ó. Isso aqui eu nunca vou conseguir, isso aqui é tipo, caro. viu alguém de Ferrari e falou achei... assim, nossa, pra que ter uma Ferrari? Isso é crença. Peraí. Anota Nossa, aqui, eu ó. falei isso ontem com uma amiga. Sim. Anota no caderninho de crenças. Se você tiver um conhecimento Theta Healing, alguma coisa, você pode usar para trabalhar isso de forma assertiva. Se não tiver também, medita sobre isso. Fala assim, pô, Questiona, eu não né? quero isso na minha vida. Como que eu posso pensar diferente agora? Peraí, eu abençoo isso aqui, ó. Porque eu quero isso pra minha vida. Perfeito. Você sabe que isso é uma prática que eu tenho, né? E eu fiz isso por muitos anos, assim. Depois que eu comecei a desbloquear e destravar a prosperidade na minha vida, e eu fui tomando mais consciência, é igual uma casca de cebolas, né? Você vai tirando, cada vez você vai acessando novos níveis de consciência e de prosperidade. E cada vez que você acessa um novo nível de prosperidade, você também acessa novos níveis de crença. Você nunca vai estar livre das crenças, né? Então, você sempre tem que limpar, uma poeirinha ali para você limpar. Então, tem que estar sempre presente. Tem que estar sempre ocupando o corpo para perceber, como você falou. E aí, uma coisa que eu sempre fiz e que eu faço até hoje é realmente abençoar a prosperidade do outro, né? Então, lá no Rio, eu morava num bairro não muito legal. E aí, eu ia para os bairros bons, andava a pé pelos bairros, ficava circulando pelas ruas, parava e ficava abençoando aquelas casas, sabe? E me conectando com aquela abundância, respirando aquela abundância. Eu falo, se eles conseguiram, eu também consigo, entendeu? E pro universo, não existe, ele não tem distinção se você tá agradecendo e celebrando a prosperidade do outro ou a sua. Entende? Então, por exemplo, isso é uma coisa que eu até ensino para as minhas alunas, que é técnica mesmo de você atrair mais prosperidade, mais abundância para sua vida. Eu vejo uma pessoa, pode ser uma pessoa que eu nem conheço, pode ser uma pessoa que ela até desperte, né, uma frequência um pouco distorcida, de repente uma inveja. A gente é ser humano, a gente não está livre de sentir, né? Opa, tô sentindo isso aqui. Por que será que isso tá me despertando isso, né? O que você está querendo me ensinar? E ali se concentrar e falar assim, eu abençoo. E agradecer como se aquilo fosse seu. Porque se você é capaz de celebrar pela conquista do outro, pela realização do outro, você está pronta, você merece receber para você também. Sim, né? Maravilhoso. E aí, ao invés de ficar lá, nossa, você viu a viagem que a fulana fez, né? Tipo, porra, celebra com ela, vibra com isso, porque o universo ali... E não só porque o universo não vai distinguir, mas... Trabalhe internamente para você ir... Isso é autoconhecimento puro. Puro. É alquimia da alma. Você vai transmutando aquele sentimento para chegar numa coisa refinada, né? Olha, eu cheguei num ponto que eu celebro a conquista do outro. Porque, como diz Ítala, uma grande amiga minha, quanto mais mulher rica no mundo, melhor. Melhor, com certeza. Né? Inclusive, queremos trazer a Ítala aqui. Posso tentar ser essa ponte aí. Oba! Eu quero... Fala aí. Eu queria perguntar uma coisa também, porque, por exemplo, a gente tem um público muito grande de pessoas que são terapeutas, que estão trabalhando também com essas ferramentas espirituais, com tantas diversas ferramentas que existem, né? E às vezes tem uma crença muito forte, assim, de venda, sabe? De poder vender o que eu faço. E aí eu lembro que eu vi você trazendo numa live uma questão muito interessante da sua experiência com vendedores, por exemplo. Então eu queria que você trouxesse essa consciência, assim, pra gente entender de onde vem essas crenças com as vendas. Sim, é bem legal você trazer esse assunto, assim, porque... Da mesma forma que eu amo dinheiro, eu também amo vender. Hoje eu falo isso com muita segurança e alegria também. No passado eu achava que eu não gostava, porque o processo de venda que eu fazia não era uma venda
com alma, né? Eu estava vendendo a minha alma. Então, tem uma sutileza nesse sentido. E, nossa, os profissionais de autoconhecimento, desenvolvimento humano, de terapias, inclusive várias das minhas mentoradas e alunas são terapeutas e estão justamente atravessando esse vale da sombra e reacendendo essa chama, né, de compreensão, justamente porque parece que a venda é errado, né? Parece que vender é errado, que você está enganando o outro. Por quê? Aí tudo a gente tem que voltar para o nosso repertório de vida. Tá tudo na nossa história, gente. Não tem segredo, basta olhar para o passado. Na nossa história, o que acontece? Tenta lembrar e busquem aí na memória de vocês as experiências. Bate o vendedor lá na porta para vender seguro de carro, para vender seguro de morte, para vender seguro disso. Aí você já foge do vendedor. Aí é o vendedor de Yakult, é o vendedor de Barça. Né? Então, aquela venda, que é uma venda que o cara está tentando enfiar um produto em você que você não precisa. Então, você sente que você está sendo passado para trás, você está sendo lesado. Outra coisa, você vai entrar numa loja no shopping. Os vendedores não são muito bem treinados. Então, já vem em cima de você e quer te empurrar as coisas. Então, vai sendo construído no nosso inconsciente de que o processo de venda é também algo ruim, é chato, incomoda. Por quê? Eu sempre fui incomodada pelos vendedores. O vendedor ficava me ligando, telemarketing, para vender sei lá o quê, entendeu? Então, sempre parece que a pessoa está tentando se aproveitar de você. Ela está tentando me vender alguma coisa, meu Deus do céu. Mas, quando você, terapeutas, prestem atenção nisso. Quando você está muito consciente e segura que o seu produto, serviço, seja lá qual é o seu servir, ele não é para todo mundo. Ponto. Ele não é para todo mundo. Mas existe uma parcela de pessoas que precisam muito daquilo. Então, quando você tem a solução de uma dor, de um problema, que você vai tornar a vida de uma outra pessoa melhor, e você não oferece isso para ela, você também está sendo, desculpa aí, egoísta pra caramba. Escassez. É escassez. Mas é mais que escassez, é egoísmo. Por quê? Ela não quer atravessar esse desconforto que ela viveu, né? Eu vou incomodar a pessoa de vender. Você não vai incomodar, você vai resolver junto com a pessoa aquele problema. Então, a minha visão é assim, eu tenho a solução, eu posso ajudar aquela pessoa. Ela precisa de ajuda, eu posso ajudá-la. Match. Houve um match. Agora, o que eu tenho para oferecer não é para todo mundo. Se eu tentar enfiar goela abaixo do Lucas uma coisa que não vai ajudar ele a melhorar de vida só pelo dinheiro, aí sim, eu estou indo contra os meus princípios, contra os meus valores, eu não estou sendo íntegra, eu estou vendendo por vender. Não é uma venda com alma, entende? Sim. Então, essa é a sacada. A pessoa precisa entender que o processo de venda é sagrado. Você está abrindo ali um portal para a pessoa evoluir. No caso dos terapeutas, né, que estão trabalhando com desenvolvimento humano, muitas das vezes a pessoa, ela realmente precisa daquilo. E às vezes ela não sabe que precisa. Aí precisa trabalhar comunicação, posicionamento, né, um monte de coisa. Sim. Mas aí fica, eu não quero vender, porque... como se fosse errado, né? Como se estivesse pecando, como se estivesse incomodando. Você vai incomodar se você forçar a barra. Então, as minhas vendas, e eu vendo produtos desde R$197 a R$12.000, são para pessoas específicas que realmente precisam daquilo. Às vezes, uma mulher, ela chega querendo fazer uma mentoria minha, que eu vou fazer uma entrevista com ela e eu não posso ajudar aquela mulher. Porque o que ela precisa não é o que eu tenho para oferecer. Eu falo, não posso te atender. Não sou eu a pessoa que você precisa. E direciono, às vezes, até para uma aluna, sabe? Para uma outra pessoa. Porque é importante essa integridade, sabe? Porque integridade também é chave de prosperidade. Total. Né? Como que o conhecimento do Kim... Dá um exemplo pra gente, como que você pode navegar e entendendo assim... Pode ser qualquer exemplo, até
do dia, da onda. Tipo, qual o melhor para fazer Kim um movimento que vai falar pra criar assim... um projeto. Uma coisa assim. Então, isso aí já é mais profundo, né? Exige um pouco mais de domínio na ferramenta para você aprender a se comunicar, né? Ser uma fluente nessa linguagem. Então, acaba sendo muito natural. Tudo que eu crio é baseado nas frequências. Então, todo o lançamento que eu faço, né? As minhas viagens, projetos. Tanto é que quando eu recebi o convite, é legal falar, né? Quando eu recebi o convite para participar aqui do podcast... eu falei, nossa, vai ser bem na onda do vento. A onda do vento é o propósito da comunicação. Que lindo, né? Porque é justamente abrir esse canal de comunicar o espírito, a alma, a verdade do coração. Aí a Sol falando comigo, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, me passa aí, por favor, o seu Kim do Lucas, que eu vou dar uma olhada aqui, qual vai ser a energia mais favorável, né? Certo. Mais compatível. E nós 3 juntos formamos vento harmônico. Eu achei sensacional, né? Porque o vento é esse arquétipo da comunicação espiritual, né? Da verdade refinada, uma comunicação mais refinada. E o tom harmônico é o tom que potencializa, que expande. Então, assim, é potencializar a comunicação. Já amei. E aí, dentro da onda do vento, que já é esse propósito de comunicar, né? A gente tinha 2 opções de data. Sim. Que seria hoje, né? E amanhã. Hoje, estrela... Não tem problema de falar a data, não? Pode né? falar. Hoje, estrela ressonante e amanhã, lua galáctica. A estrela é o arquétipo da arte, da beleza, da elegância, né? E o tom ressonante é o tom da comunicação dentro da onda encantada, é o tom que canaliza. Então, no oráculo de hoje, todo mundo tá vibrando no tom ressonante, que é o tom da canalização. Então, muito mais indicado, né, para esse tipo de troca do que amanhã, que é um dia de lua, é um dia mais emocional, Perfeito. né? Então, eu uso a própria informação ao meu favor nesse sentido, né? A linguagem oracular para tomar as minhas decisões diárias, para fazer os meus compromissos, para fazer as minhas ações de vendas, né? Então, estou com um lançamento para fazer, estou lá já baseando na própria frequência. Agora, para você compreender como você vai prosperar através dessa informação, dessa ferramenta, é um trabalho realmente interno. E aí é a reforma interna que eu falo, né? Você voltar para dentro. O próprio oráculo, ele vai trazer muita informação. Então, o que é um oráculo? Para quem não conhece muito, né? Todo Kim tem um oráculo. É a expansão dele. Não sei se vai pegar na câmera, mas eu tenho tatuado aqui o meu oráculo, né? Sim. Do destino. Então, por exemplo, o meu Kim é Mago Lunar. O meu algoritmo interno, né? O código que eu escolhi para trilhar essa jornada aqui na Terra. Se eu pego uma lupa, se eu dou um zoom no Mago Lunar, eu vou chegar no oráculo. Cada uma dessas energias aqui vai falar um pouco sobre aspectos da minha vida. E nos meus estudos mais práticos, eu consegui chegar nessa integração com a prosperidade, porque para mim a prosperidade ela tem muito mais a ver com ser do que ter. Perfeito. Né? Então, existe 4 passos muito simples para você prosperar, que é o ciclo da vida próspera. Ser quem você nasceu para ser. Fazer o que você veio fazer na Terra, cumprir o seu papel. Ter, porque é importante você colher os frutos e construir patrimônio. E compartilhar tudo aquilo que você construiu. Né? Então, o ser, ele está muito relacionado com a identidade. Quem eu sou? Quem eu nasci para ser? E muita gente trava aqui, né? E aí a pessoa quer ter. Ela quer ter, mas ela nem está sendo ainda criatura. Vamos ser primeiro. Vai com calma. Perfeito. Calma. Ser primeiro. O ter vem depois. É natural. No momento que você ativa, né? Que você recorda quem eu nasci para ser. Se incorporar de si. Exato. Tipo um avatarzinho ali, né? Lembrei. E também não é um lembrar da noite pro dia, né? A gente vai lembrando, a gente vai recordando. Aí você tá pronta para fazer, porque o ser vai te levar de uma forma muito fluida e natural pro que você vai fazer. E aí você encontra com o seu propósito, com as suas vocações, com seus dons e talentos. E não quer dizer que você vai fazer a mesma coisa o resto da vida.
sabe? Porque as pessoas também, elas criam, né, um romantismo com um propósito. Eu vou encontrar o meu propósito, eu vou fazer isso aqui. Cristaliza, né? Como se o propósito também fosse algo só profissional, sabe? Sim. Não é. Genial, genial. Olha que bom exemplo. E de uma forma simples, até essa aplicação prática, que é o que hoje eu consigo usar também. Hoje, todas as manhãs, a gente tem uma rotina matinal aqui no nosso coletivo. E a gente tem o estudo do Kim do dia, para a gente sintonizar naquela frequência. Através da Regina, que Através é a da Regina. Maravilhosa, maga da terra. E aí, olha que dica boa. Essa análise aí, simples, assim, poxa, um dia propício para a comunicação. Massa para fazer um podcast. É um dia propício para inícios de projetos e tal. Só isso já adianta um lado, né? Já dá uma potencializada boa. Potencializa demais. É como se hackeasse o sistema mesmo, né? É tipo isso, né? É porque é a linguagem do universo. É a linguagem simbólica do cosmos, né? Tanto é que eu tenho uma formação que chama Formação em Linguagem Cosmo-Oracular, que é justamente para a mulher se tornar fluente na linguagem cósmica, né? E se ela quiser futuramente, ela também se torna uma cosmo-oraculista, ela passa a fazer leituras de mapa cósmico, né? Enfim, é bem legal. E eu tenho um método que eu criei que chama Kinfluência. Que é justamente a influência do seu Kim, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Então, através dos códigos, a gente consegue perceber. Tipo, olha aqui, vamos olhar primeiro pro CPF, né? Não tem como a gente olhar para o seu CNPJ antes de cuidar do seu CPF. Então, quem você nasceu para ser? O seu Kim vai te mostrar isso. Né, o seu Kim de nascimento. Só que o seu Kim de nascimento, ele não tá sozinho nesse rolê. Tem o análogo, tem a antípoda. Eu lembro que eu falei do Robson. O Robson é a minha antípoda perfeita. É o seu desafio pessoal, né? Aquela energia que você não possui. O que você veio também resgatar. Então, cada aspecto do oráculo, ele vai te trazer tanta informação. É muito rico. E aí, nesses 4 passos, né? Quanto mais eu sou, mais eu faço. Quanto mais eu faço, mais eu tenho. E quanto mais eu tenho, mais eu compartilho. Porque aí você separa ali no T também, né? Aí você acumula. Então, você precisa compartilhar. E seja riqueza material ou conhecimento, sabedoria, sua luz, sua beleza, né? Sua energia, sua alegria, sua medicina. Então, é um ciclo. Quanto mais eu sou, mais eu faço. Quanto mais eu faço, mais eu tenho. Quanto mais eu tenho, mais eu compartilho. Quanto mais eu compartilho, mais eu sou. Maravilhoso. Então, vai. Nesse ponto desse papo, a galera já quer saber, né? Onde que eu encontro essa mulher? Porque eu quero, né? Fala aí suas redes pra gente. Bom, me encontram no Instagram, né? O meu @JulianaFadu, FADU. E de lá tem vários canais, né? Então, no link da bio conseguem também já me encontrar aí no Telegram, no TikTok, né? Nos meus grupos. Eu vou abrir uma turma nova agora, recentemente também, nos próximos dias. A gente tá para entrar num ciclo novo do Tzolk'in, né? Ah, sim. Sim, a gente vai fazer essa virada e é um momento muito especial, até se vocês sentirem de fazer um movimento aqui, né? Estamos sentindo, no porque espaço de vocês. Essa data é muito simbólica pra gente, porque foi quando a gente iniciou o nosso movimento de coletivo. O primeiro dia que a gente mudou era o Kim 1 e a gente não sabia. Mentira. É isso. Sim. Uau! Não, e a sincronia do coletivo que tem meu Kim? Então, é verdade. A harmônica, né? Atual, porque pode mudar, né? Pode mudar. Pode chegar alguém novo, alguém sair. Sim. Mas as sincronias estão aí. E o Kim 1 é o Kim do Caetano Veloso. Aquelas... Olha, que interessante. Muito legal, né? Agora eu vou até despertar uma curiosidade aqui no pessoal, pra você entender também como que as coisas acontecem, as sincronicidades. Quando a gente tava nessa casa inicialmente, que a gente mudou, tinha a dona dessa casa, ela morava aqui com a gente, e tinha a nossa harmônica, que eu não me recordo muito bem. E eu lembro que quando ela fez esse movimento de mudar e realmente passar a chave da casa pra gente ancorar o que a gente tá ancorando aqui, que é muita transformação, eu lembro que naquele dia a gente resolveu fazer um encontro entre os moradores da casa, e quando a gente calculou, a nossa harmônica era o Kim do dia. E, tipo, esse tipo de coisa acontece sempre. Acontece bastante. Acontece bastante. E isso é o quê, né? Como se a gente estivesse cada vez mais sintonizada com a frequência do universo. Sim. Com essa entidade cósmica que é Deus, né? Algumas pessoas chamam de Deus, outros chamam de universo, de cosmos, criador. É uma coisa só. E quanto mais a gente sintoniza com essa essência, com essa frequência,
mais a gente prospera, gente. Porque é uma lei universal, é o estado natural da vida. Perfeito. E o universo, Deus, os patrocinadores, né? Todo mundo quer. Eles querem que a gente prospere. Eles não querem ver a gente passando perrengue. Não querem ver a gente fazendo conta para pagar aluguel, sabe? Entrar lá no restaurante com dó de pagar para comer. Não, eles querem que a gente prospere, né? Se permita. Então, se quiserem aí aprofundar nesse estudo de prosperidade, né? Chega mais. Maravilhoso. Muito bom. Gratidão. E como que... quais são os próximos movimentos que você está fazendo também de cursos e... Então, eu tenho esse curso inicial, né, que chama Abundância Aplicada. E é bem legal, talvez, para quem está ouvindo, assim, né? Porque, ai, meu Deus, preciso de um direcionamento. Como é que eu começo a mudar, então, essas crenças, né? Esses hábitos, esses padrões. Porque é isso. Aquele pensamento, ele vai criar um sentimento e o sentimento vai criar uma ação. A ação vai criar uma realidade, né? Então, precisa partir dessa reformulação de crenças, né? E o Abundância Aplicada é um curso muito legal nesse sentido, né? É um programa mesmo para a galera ir refinando, né? E mudando esse padrão mental e comportamental também, porque ele é muito prático. Ele é de aplicação, né? Por isso que é Abundância Aplicada, para a galera ir através de passos, de passo a passo, aplicando novos hábitos e novos princípios de abundância na vida. Então, ele é assim, ó, chuchuzinho, sabe? Tem o maior amor por ele, assim. E na entrada do Tzolk'in, a gente vai fazer a abertura da 10ª turma da formação, né, em linguagem cosmo-oracular. Então, a gente já tem aí na nossa escola Alquimia mais de 1000 alunas, assim, que estão se posicionando, né, super conectadas e levando. Inclusive, ontem, né, a gente estava aqui com a Mari e com a Regina, que são alunas, levando realmente essa informação para mais pessoas, né, ajudando as pessoas a se descobrirem, autodescobrirem, se posicionarem nos seus lugares de poder, para viverem uma vida mais próspera, mais leve, com mais sentido, com mais propósito. Então, nos próximos movimentos, eles estão mais direcionados para a abertura da próxima turma, né? Perfeito. A gente vai deixar os links, né, lindo? E, nossa, muita gratidão mesmo, universo. Que maravilha. Quanta sincronicidade de você estar aqui na nossa frente. Quanto conhecimento maravilhoso. Gratidão, Gil. O universo como pode melhorar, né? Manda mais disso. Se melhorar, melhora. Eu quero saber o que de você que nos escuta ou está nos vendo no YouTube. Comentários. Deixa nos comentários, ou no Spotify ou no YouTube. Coloca qual é o seu Kim. Queremos saber. Uma ideia. Pode falar. Depois que a gente terminar, eu vou postar uma foto com vocês lá no meu Instagram. E aí o pessoal que comentar lá o Kim, eu vou dar uma leve pincelada do que esse Kim representa na vida da pessoa. Ótimo. Maravilhoso. Ganhando presente. Então a gente se vê no próximo episódio e até mais. Gratidão. Tchau. Lakesh. Lakesh.